Boa noite, Nicola, tudo bem? Cruzeiro poderia tentar o Gerson para o ano que vem? Poderia. É um dos clubes com capacidade financeira. E o Gerson, ao que consta, não vai ficar no Zenit. O Gerson foi recentemente contratado lá, mas a avaliação é de que a coisa não funcionou para ele na Rússia. O Cruzeiro tenta renovar o contrato do Matheus pelo menos desde maio. Durante a metade do ano, existia enorme otimismo de que essa renovação aconteceria. Não sei qual foi o ponto que acabou por impedir essa renovação. O Cruzeiro segue insistindo, tentando convencer o Matheus Pereira e seu representante a renovar esse contrato. Hoje o Matheus é dono do segundo maior salário do elenco, R$1.800.000 por mês. O Gabigol é o jogador mais bem pago, R$2.400.000 mensais, tá? Se o Matheus Pereira não renovar o contrato, ele pode, a partir de 1º de janeiro, assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Eu não acredito, sendo bem sincero, que o Matheus troque o Cruzeiro por outro clube brasileiro. Ele é torcedor do Cruzeiro, está super ambientado, a torcida adora ele, o time tem ido bem, enfim. Dessa maneira, se for para o Matheus Pereira sair do Cruzeiro, imagino que saia para jogar em outro clube do exterior, não no brasileiro, tá bom? O Dalisson, boa noite, Nicola. É verdade que o Caio Jorge tem propostas de clubes de fora? Surgiu agora, o Everton Guimarães disse na semana passada que o West Ham, na última semana de janela lá na Inglaterra, ofereceu 25 milhões de euros. Não chegou a ser uma proposta, né, mas uma sondagem. E o Cruzeiro descartou a sondagem por entender que não valia a pena. Eu mandei mensagem para uma fonte cruzeirense, a pessoa falou: Nicola, desconheço esse contato do West Ham, mas não há nenhuma intenção de vendê-lo. Como as janelas todas já fecharam, o Caio Jorge vai ser um problema para o Cruzeiro no ano que vem, tá? Especialmente se continuar jogando nesse nível. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue vivo na briga por 2 títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e tem também um dono bastante emocionado. As imagens da Cruzeiro TV mostraram o Pedro Lourenço quase às lágrimas, depois da classificação contra o Atlético Mineiro, e a verdade é que tudo que o Cruzeiro tem hoje se deve muito a esse senhor, que é dono de um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais e que nunca poupou esforços para fazer do Cruzeiro um time vencedor. Bem antes de comprar a SAF do Cruzeiro, Pedro já emprestava um caminhão de dinheiro, muitas vezes sem ter a mínima noção de que receberia esse dinheiro de volta. Ronaldo Fenômeno comprou o clube, organizou o Cruzeiro e depois o vendeu para o Pedro Lourenço, que decidiu gastar ainda mais. Foram cerca de 700 milhões de reais investidos em reforços, pagamentos de dívidas e também para contemplar uma série de outras despesas. E aos pouquinhos todo esse investimento vem se fazendo valer e tem sido justificado, com o Cruzeiro, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, além da presença nas semifinais da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians, sonhando com vaga na grande decisão. Queria destacar uma frase do Pedro Lourenço para contar um pouquinho sobre o atual momento. Abre aspas para ele: desde o primeiro dia em que vim para o Cruzeiro, buscava trazer a dignidade do nosso torcedor que vocês trouxeram de volta. Isso não tem preço. Vocês trouxeram a alegria de volta ao nosso torcedor. Queria que você, torcedor do Cruzeiro, mandasse um recado via espaço para comentário para o dono da SAF cruzeirense. Combinado? Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão. Depois da derrota para o Vasco, jogadores do Cruzeiro voltaram no final da noite, treinaram pela manhã na Toca e começou a preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo. O jogo na quinta-feira à noite no Maracanã, que vai estar daquele jeito, hein? Nas primeiras do dia vamos atualizar aí toda a questão de tabela, mas teve um resultado importante neste domingo no sentido de briga por liderança. É que o Palmeiras foi até Salvador e perdeu para o Bahia. 1-0 para o Bahia. Claro que em termos de briga ali por G4, G6, é um resultado importante para o Bahia, mas o Cruzeiro tem uma vantagem ainda considerável em relação ao Bahia na tabela e vê o Palmeiras continuar atrás. O Cruzeiro mantém a segunda colocação, a vice-liderança, e agora vai tentar se recuperar no jogo de quinta-feira diante da equipe do Flamengo. Então, nas primeiras do dia, a gente atualiza a questão do Flamengo no duelo diante da equipe do Corinthians. Sem tempo para lamentar, o Cruzeiro voltou a trabalhar neste domingo na Toca da Raposa 2, e aí, claro, quem jogou diante do Vasco aquele trabalho regenerativo, o restante foi a campo
para um treinamento comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Se tem algo que foi positivo diante do Vasco, é que ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Cruzeiro tinha uma lista extensa aí de titulares. O Fabrício Bruno, o Lucas Romero, Matheus Pereira, o Caio Jorge e até mesmo o Wanderson, que fez um jogo bem ruim em São Januário, mas é uma peça que Leonardo Jardim confia bastante. Agora, o que vai fazer o Leonardo Jardim, aí temos que aguardar. O Cruzeiro ainda tem segunda, terça e quarta para treinar o comandante Celeste e definir a melhor formação. Não perdeu ninguém de ordem médica nem de suspensão e ainda comemora o fato de ver novamente em ação o zagueiro João Marcelo, que desde fevereiro passou aí por todo esse período de recuperação e voltou. E nos minutos que esteve em campo, dividiu bola pelo alto, pelo chão, saiu jogando. É um João Marcelo que pode recuperar o seu espaço e ser uma alternativa interessante nesta reta final de temporada, ou melhor, nesses últimos meses do ano de 2025. Se não perdeu ninguém por suspensão, Leonardo Jardim volta a ter Vidalba e Gabigol. O Vidalba fez muita falta, inclusive, diante do Vasco. Retorna ao seu lugar titular na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o Gabigol é uma opção interessante que não teve em São Januário. O Caio Jorge até tentou em algumas oportunidades, mas não conseguiu marcar e aí não tinha o Gabigol para ser acionado. Agora volta a ficar à disposição. E a expectativa maior quanto a Luiz Sinisterra. O Leonardo Jardim até comentou sobre a situação do atleta, que teve uma lesão, mas uma lesão bem pequena, e hoje o Sinisterra fez treino físico no campo. É mais um passo na recuperação, vamos aguardar, mas a expectativa é de que ele, neste início de semana, passe a treinar com o grupo e, portanto, ganhe minutos diante da equipe do Flamengo. É que todo mundo vem trabalhando muito para deixá-lo em condição e a expectativa desta vez é bem positiva. Mas, claro, ele precisa de dar uma boa resposta em todos os testes físicos e aí treinar com o grupo pelo menos 2 dias aí desta semana para ser relacionado para o jogo diante da equipe do Flamengo. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.